Um acontecimento reflete sempre todas as esferas ou instâncias da existência social. Ou seja, todo fato social é total. Ele é econômico, político, cultural. Só o fato de precisar, ou se nós sentimos a necessidade de recortar a realidade em esferas, em instâncias da vida social, a instância econômica, a instância política, essas que eu fiz referência, já é significativo e exige alguma reflexão. O fato é que nós vivemos simultaneamente todas as dimensões da realidade. Nós separamos o real em blocos estanques apenas porque nós queremos compreender ou tentar retratar o que ocorre ao nosso redor. Do ponto de vista da ciência, que é um conhecimento que, pelo menos nas suas pretensões, é universalista, ou seja, tem que valer para todo tempo e lugar, não pode haver uma ciência do singular, sempre insistiu o Aristóteles. Logo, para isso, é fundamental a clivagem da realidade. Ou seja, você separar, destacar um domínio, e é dentro desse domínio que o conhecimento universal, os conceitos, os axiomas vão ser produzidos, e ele refere-se apenas e exclusivamente a esse domínio ou a esse objeto. Nesse sentido, ninguém atacaria ou questionaria a ideia de que o caráter de uma ciência, seu grau de precisão, depende em grande medida das características do seu objeto. Quanto mais precisa a definição do objeto, quanto mais claramente delimitado e destacado dos demais domínios ele for, maior o grau de cientificidade, ou seja, mais generalizáveis são os conceitos, né? E mais universal as proposições que decorrem desse recorte. Então, do ponto de vista científico, quanto mais precisa a delimitação do campo da ciência, mais rigorosa do ponto de vista do método ela é. Para tentar ilustrar melhor o que eu quero dizer aqui, eu vou recorrer a um breve conto do Jorge Luiz Borges, um conto que se chama Sobre o Rigor na Ciência. O conto tem um parágrafo e é genial, que as pessoas conhecem esse texto como o mapa de Borges. O que ele vai dizer nesse parágrafo? Diz o seguinte: naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império uma província inteira. Começa assim. Não contente com isso, ele continua. Com o tempo, esses mapas desmedidos não bastaram. E os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Depois as gerações seguintes descartaram esse mapa. Veja o absurdo de você fazer um mapa na escala do real. Ele simplesmente não serviria para nada. Esse é também o mesmo problema da ciência. Se você quer retratar o real, você não pode fazê-lo na escala do real, porque isso é uma impossibilidade. A nossa capacidade de cognição impede uma compreensão em tempo real de toda a dimensão da realidade. Nós somos forçados a simplificar para dar sentido ao que está acontecendo. Vamos continuar ainda com a ideia ou a analogia com o mapa. Por exemplo, um mapa do tamanho da cidade de Campinas, onde fica aqui a Unicamp, não seria de utilidade nenhuma. Você precisa de um mapa menor, ou numa escala bem menor,
E mesmo assim, não é só uma questão de escala. Que informações vão estar contidas nesse mapa? Por exemplo, se você anda de transporte público apenas e não quer andar de carro em hipótese alguma, qual seria o mapa que te serviria? O mapa ideal para você é o que tem o itinerário dos ônibus, os pontos onde eles param e, se possível, os horários que eles passam. Esse mapa é excelente para você. Por outro lado, se você não usa o transporte público, gosta de andar de automóveis, só vai andar de automóveis, você vai preferir um mapa, né, que indique os sentidos da rua, os locais onde você pode estacionar. Esse segundo mapa seria o mais eficaz para você. Então, né, para manter a analogia, todo conhecimento científico tem alguns conjuntos de propósitos ou aspectos do real que ele quer privilegiar. E, em grande medida, é aí que vai se delimitando o objeto do qual o conhecimento científico, pretensamente universal, quer dar conta. Eu vou me ater aqui, fundamentalmente, às ciências chamadas sociais, por oposição às ciências antigamente chamadas de ciências naturais ou ciências duras. É possível problematizar essa oposição, não só possível como necessário, esse corte, né? Mas antes de problematizar, é necessário entender as implicações desse tipo de separação da realidade. Vamos enfatizar aqui, portanto, ou fundamentalmente, as ciências consideradas sociais. Como é que se faz esse corte à primeira vista? A natureza tem determinações rígidas, supostamente rígidas, e causalidades estritas. Ou seja, a lei da gravidade é genuinamente universal. Ela vai se manifestar em todos os planetas, em todas as partículas. Porque os objetos, em tese, não têm agência e eles respondem, portanto, às leis da natureza de forma direta, sem teimar. Os seres vivos, os homens em particular, escolhem, ou supostamente escolhem. Se eles escolhem, portanto, o tipo de ciência para dar conta de pessoas que tomam decisões, por exemplo, frente ao mesmo estímulo, elas agem de forma diferente. Além disso, a ideia do aprendizado. Com a experiência, as pessoas vão mudando a sua visão sobre o mundo. Um exemplo banal, a pessoa encosta a mão num negócio quente, ferro em brasa, por exemplo, queima a mão. Quando ela perceber que aquilo está acontecendo de novo, ela dificilmente vai pôr a mão de novo, né? Porque ela aprendeu que aquilo queima e ter a mão queimada não é uma coisa muito interessante. Logo, pelo menos provisoriamente, então podemos separar as coisas desse jeito, né? Em termos formais, a diferença é mais ou menos a seguinte: as ciências da natureza possuem uma regularidade universal ou, o que é um sinônimo disso, conjunções invariáveis. Sempre que uma causa A aparece, o efeito B é esperado. Já as ciências sociais, ou para alguns as ciências da ação humana, não existe essa regularidade, ou pelo menos não nesse nível. O máximo que você vai ter é a ideia de algumas conjunções frequentes. Acontece uma coisa, geralmente o resultado, ou o que se espera, é a posição X. Né? Mas você não pode dizer, como a gravidade, que necessariamente, quando um efeito A aparece, a sociedade vai responder como ela respondeu anteontem, por exemplo. Então, essa aqui é a oposição fundamental. Conjunções invariáveis ou regularidade universal numa ponta
e recorrências, né? Conjunções frequentes na outra. Então, desse ponto de vista, a princípio, parecem ser realidades muito diferentes. Essa postura chama-se dualismo metodológico. Ou seja, há um tipo de ciência para dar conta da natureza, determinista, no sentido, por exemplo, da física newtoniana clássica, né, onde o tempo é baseado na simetria temporal. O que isso quer dizer? Passado, presente e futuro não são fundamentalmente diferentes, não existe a seta do tempo, enquanto nas ciências humanas, né, a determinação nunca é tão forte, porque em algum grau existe um espaço para a escolha humana. Ou seja, você parte da ideia de que a ação humana é, em algum grau propositiva, ou seja, ela tem algum propósito, alguma intenção, o que é diferente de uma pedra rolando, por exemplo. Ainda pensando dentro do horizonte desse corte do dualismo metodológico, a questão nunca é que uma ciência é melhor que a outra. Não resta dúvida de que as ciências naturais ou supostamente naturais são muito mais precisas do que as ciências sociais. Além disso, a noção de laboratório, ou seja, a capacidade de você testar fenômenos de forma controlada, é muito maior nas ciências naturais do que nas ciências sociais. Um dos exemplos mais banais, né? Quando você quer, por exemplo, testar o efeito que o atrito e a resistência do ar causa sobre um objeto em movimento, por exemplo, para estudos aerodinâmicos. A primeira coisa que você faz é, por exemplo, colocar esse objeto numa câmara de vácuo onde a resistência do ar desaparece. Aí você muda o contato com a superfície para estimar qual é o peso do atrito, né, na resultante final do fenômeno. Você faz isso, você tira o que você quer, reintroduz à medida em que for necessário o procedimento, e com isso você vai precisando melhor o peso relativo de cada uma das dimensões da natureza sobre o fenômeno. Isso vai lhe dar um conhecimento, entendeu? Muito mais generalizável e muito mais preciso sobre as causas e os efeitos. Nas ciências humanas, né, não estão nem perto dessa possibilidade. Mas as ciências sociais têm pelo menos uma vantagem, que é uma espécie de precognição quando você se defronta com o fenômeno social. Por exemplo, uma coisa é você descrever uma colmeia ou um formigueiro. É bem provável que nós não consigamos captar um conjunto de dimensões da realidade que só fazem sentido do ponto de vista das formigas interagindo ou das abelhas. Para nós, né, isso não causa nenhuma ressonância especial. Agora, né, vamos tomar um exemplo, que é um exemplo hipotético, né, mas que acontece com muita frequência. Povos, ou você num ambiente onde você não domina a língua, não domina a cultura, não domina nada, um ambiente social totalmente estranho a você. Mesmo assim, você consegue perceber atitudes hostis e, às vezes, até mesmo realizar o intercâmbio. Ou seja, a guerra e o comércio, né, ocorrem muitas vezes entre povos totalmente estranhos que não se entendem. Mas, né, um ato hostil ou a tentativa de uma barganha pode ser feita, né, mesmo com pessoas que não entendem nada do universo simbólico um do outro,
específico pelo menos, e da língua, né? Por exemplo, se te tacam num país onde você não entende a língua, não sabe ler, os caracteres são diferentes, você acaba conseguindo se virar. Então, a única vantagem, digamos assim, das ciências ditas sociais é que elas têm essa dimensão meio empática e pré-cognitiva, né, que faz com que você perceba, né, que ali está acontecendo um fenômeno que é supostamente diferente de um fenômeno tal qual ele vai ocorrer nas relações com a natureza. Essa dimensão, como eu já tinha adiantado, né, ela é apenas para preparar aqui o terreno das discussões e ela pode, como eu já disse, insisto, ser repensada e inclusive abolida. Vamos agora ficar restrito ao domínio das ciências ditas sociais e a partir daí pensar o problema específico da história. Como é que eu comecei aqui a nossa discussão? Eu comecei argumentando que quanto mais preciso for o recorte de uma ciência, mais rigorosos são os seus conceitos, maior o seu grau de formalização. E desse ponto de vista, talvez com exceção de algumas concepções do que é a linguística, coisa que eu não vou discutir aqui, não há dúvida que a ciência econômica, pelo menos na sua concepção clássica, é das ciências sociais a que tem o seu recorte do objeto mais claramente definido e como o interesse essencial aqui de vocês é pela economia, é daí que nós vamos começar a nossa conversa. A concepção clássica, para alguns a concepção ortodoxa de economia, ela tem como rival uma discussão que vem desde Aristóteles, né, que tentou pôr valor de troca e valor de uso. Eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, porque ela é bastante complicada, ela vai nos desviar dos propósitos. Ela está num dos vídeos disponíveis aí no canal, né, que eu sugeri que vocês assistissem. Né. O que os economistas, que hoje são chamados de clássicos, queriam fazer era eliminar o que eles chamavam de fundamentos metafísicos da economia política. Ou seja, a dimensão mais propriamente concernente à filosofia e concernente à ideia da boa sociedade, da sociedade perfeita, né, que são métodos ou objetivos estranhos ao tipo de análise científica precisa que esses economistas queriam constituir. Ou seja, eles queriam delimitar com mais clareza o campo da ciência econômica. Isso envolvia substituir a noção de mercadoria, presa à oposição entre valor de uso, que seria a dimensão intrínseca do bem, valor de troca, a dimensão extrínseca, que tem a ver com as relações dos bens com os demais, do ponto de vista das trocas. Substituir essa ideia pela ideia de bem, bem econômico. Essa transformação é decisiva para delimitar e transformar e garantir a economia como uma técnica ou uma ciência com pretensões universais. O que caracterizaria então um bem econômico? Duas características necessárias e apenas duas. Essas duas são suficientes para caracterizar um bem como econômico. As características são: um bem econômico tem que ser útil e simultaneamente escasso. Portanto, é a combinação de utilidade com escassez
que garante a um bem o fato dele poder ser considerado como um bem econômico. Desse ponto de vista, então, quando você elimina a questão do que é supérfluo, do que é essencial, tudo que despertar a cobiça, o desejo, a vontade humana é útil. Música é útil, filosofia é útil, história é útil, revista em quadrinho é útil, filmes são úteis. Ou seja, as pessoas querem assistir, elas têm o desejo, elas querem usufruir dessas coisas, elas são úteis, portanto. Escassas, quando são percebidas como úteis, também não são bens econômicos. Por exemplo, o petróleo. A oferta de petróleo potencial na Terra é a mesma hoje do que era no século XI. No século XI, ninguém sentia a necessidade do petróleo. Então, ele estava sendo escasso, né? É escasso, como é hoje, mas não era um bem econômico, ele não era demandado. Essa que é a questão, então. Tudo o que congregar utilidade e escassez entra para o reino da economia, entra para o reino da disputa entre os homens e quanto mais desejado for um bem, maior a demanda sobre esse bem. E mais raro ele for, maior é, tendencialmente, o seu preço unitário. Muita gente deseja bens que são extremamente raros. A unidade desse bem terá provavelmente um preço elevado, maior do que bens que são muito mais abundantes e menos desejados. Então, é daí que surge, digamos assim, o ponto nuclear dessa área do conhecimento, que começava a se destacar da filosofia, da história e de outras preocupações. É aí que transparece a engenhosidade desse tipo de reflexão. Porque veja o paradoxo. É exatamente por se colocar do ponto de vista fundamentalmente subjetivista, é que, em tese, pelo menos, você consegue quantificar, né, os bens econômicos. Por que as pessoas desejam ouro? Por que as pessoas desejam pinturas? O economista não quer saber. Para ele, é indiferente a pulsão ou as determinações do desejo. O que importa é que, na vida social, na disputa por esses bens, a relação que os bens econômicos vão ter um com relação aos outros vai depender, em grande medida, portanto, dessas combinações entre utilidade e escassez, ou a famosa lei da oferta e da demanda. Logo, não é exagero dizer que a concepção clássica da ciência econômica surge para tentar explicar a lei da oferta e da demanda. Ou seja, por que o preço do trigo aumenta? Por que o preço do trigo cai? Por que o preço do arroz dispara? Esse é um fenômeno que os economistas começaram a querer explicar. Então, vamos tentar aqui colocar as coisas de forma clara. Esta definição, esta orientação é formal. Ou seja, não há nenhuma qualidade, nenhuma essência que transforme um bem ou um comportamento em econômico. Ele é econômico enquanto parte das relações humanas centradas na tensão entre utilidade e escassez. Dito mesmo de outro modo, para que não haja confusão. Não se deve partir de uma perspectiva classificatória, ou seja, que incide sobre tipos de comportamento, ou comportamento econômico, ou comportamento religioso. A base é outra. É uma visão analítica que identifica os aspectos
aspectos econômicos dos comportamentos, que sempre são totais, naquele sentido inicial da nossa discussão. É muito importante, então, marcar essa diferença. A ideia do Homo economicus é uma ideia que gera mais confusão do que resolve o problema. Nenhum economista inteligente, nenhum economista clássico inteligente está querendo dizer que existe o Homo economicus. Ele não existe. Ou seja, o exemplo típico dele seria o tio Patinhas, o cara que só acumula e tudo mais. O problema é outro. De comportamentos humanos que são totais, qual é a dimensão econômica desses comportamentos? Ou seja, a influência da escassez na gradação de utilidades. Este é o ponto. Por isso que esses economistas vão utilizar a forma ou a ideia de renda como uma visão fundamental para entrar nessa problemática. Porque a flutuação na renda impacta a gradação das utilidades. Percebam? Esse ponto é fundamental. Ele é decisivo. Não importa, deste ponto de vista, se a sua renda vem de lucro, juros, salário, renda da terra. Deste ponto de vista, o que importa é a sua renda, que é o universo a partir do qual você faz as escolhas e decide onde é que você vai gastar. Na década de 30 do século XX, o Lionel Hobbes escreveu um texto importante, as referências estão aqui embaixo, onde ele esclarece muito essa questão, embora ele não acentue tanto a ideia do bem econômico, embora seja um conceito operacional e fundamental para ele. Como é que ele vai caracterizar a ciência econômica? Ele vai dizer, veja, a economia é a ciência que estuda os comportamentos humanos com uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos. Uma definição bem mais longa que a anterior. O que está por trás dessa definição? Ou seus pressupostos? Primeiro, tem que existir uma variedade de fins. Isso é uma derivação lógica da idiosincrasia dos indivíduos e da ideia que os indivíduos têm vontades. Se todo mundo tivesse o mesmo fim, a mesma finalidade, os conflitos não apareceriam, a disputa não apareceria. Segundo ponto, há uma limitação de meios e de tempo para obtê-los. Você pode desejar infinitas coisas, mas você não pode ter todos os seus desejos. Senão, não haveria escassez. Percebeu? Eu acho aquela definição anterior muito mais elegante e interessante do que essas. Essa daqui é um desdobramento daquelas anteriores. Você pode empregar meios variados, porque senão não há escolha. Entendeu? Se você tiver para um determinado fim só um meio, a tarefa do economista não teria relevância. E do ponto de vista aí do ator, uma gradação de importância entre esses fins. O que é mais importante para você? Mas vamos dar um exemplo diferente. Vamos supor que você está em São Paulo, você tem que atravessar a cidade. Você tem vários meios de fazer. A rigor você pode ir até de bicicleta. Demora, é perigoso. Você pode ir de ônibus, você pode ir de táxi, você pode ir com o seu próprio carro, você pode ir de helicóptero. Se você é uma pessoa com muitos compromissos, os segundos valem alguns milhares de dólares para você, como Bill Gates, por exemplo, talvez a melhor forma de se transportar seja mesmo o helicóptero. Você vai gastar uma boa grana, mas você vai levar 5 minutos para chegar no ponto que você precisa, contra, por exemplo, 1 hora de carro. No seu carro, confortável, com motorista.
se você, por exemplo, qual a conta que você vai fazer? Quanto custam meus minutos em termos de remuneração? Ficar 1 hora no carro, eu vou perder muito mais dinheiro. Vai ser infinitamente mais barata a viagem. Mas eu vou deixar de ganhar muito mais dinheiro do que pagar mais caro para ir de helicóptero. Já se você não é um grande magnata, um CEO importantíssimo, é muito provável que você use as outras opções. Então veja, essa é a dimensão da ciência econômica. Uma técnica que vai te balizar as escolhas. E a pessoa, uma vez treinada por esse estilo de raciocínio, vai fazer essas contas, entendeu? Essas contas, né? Levando em consideração o cenário geral. Né? Qual é o custo do transporte, o custo de oportunidade, o tempo. Então, é esse conjunto de variáveis, né, que caracterizam a dimensão econômica do comportamento. Mas veja, a pessoa pode ir de helicóptero se ela quiser posar de rico. Tanto faz, entendeu? Tanto faz. Isso foi uma dimensão individual ali que o sujeito utilizou. Inclusive, ele pode querer achar que ele vai inferir algum ganho de prestígio com isso. Mas a questão fundamental deste ponto de vista é que, em algum grau, o que o economista quer explicitar? Os custos inerentes às escolhas. É disso que se trata essa forma de pensar a ciência econômica como uma técnica, como uma disciplina centrada na combinação utilidade e escassez, ou escolhas, onde quando você faz uma escolha, você tem que deixar as demais de lado. Escassez. Esse é o ponto fundamental. É aí que surge a grande questão. Para a ciência econômica, a beleza, o valor intrínseco dos fins não importa. Isso não faz parte do raciocínio do economista. O que o economista precisa apresentar? O termo para nós é ruim, é economizar, mas ele é muito lato. Economize em inglês, ou seja, como é que você vai dispor o tempo e os recursos de forma mais racional frente a um fim dado que você não questiona. Como é que eu vou chegar de um ponto a outro de São Paulo, no exemplo do helicóptero? Ou dito de forma ainda mais elegante e precisa, não existem fins econômicos. Existem apenas formas econômicas, e não econômicas ou menos econômicas, de se atingir os fins dados. Logo, você pode criticar de várias formas essa proposta. Mas essa proposta, do ponto de vista de uma ciência rigorosa, ela fica de pé. E ela evita questões que não podem ser definidas no terreno da economia. Quem tenta definir aí no terreno da economia está te engambelando, que é a tensão entre o quê? O essencial e o supérfluo, o econômico e o não econômico. Essa é uma forma muito ruim de pôr a questão, as duas tensões. Essencial e supérfluo, econômico e não econômico. Pelo menos desse ponto de vista da economia formal, clássica, se você quiser dizer assim, a questão é que eles circunscrevem com muita clareza qual é a dimensão ou quais são os aspectos econômicos do comportamento social. E não dá para dizer que é economicista, porque economicismo é quando você atribui à economia, ao movimento do capital, a determinação sobre as outras dimensões da realidade. Isso está fora, né, por definição, do que está acontecendo aqui. Então não dá para dizer que eles são economicistas. É muito mais comum o economicismo
no marxismo vulgar e nas concepções heterodoxas de economia do que nessa visão. Então, do ponto de vista formal científico, é por esse caminho que a ciência econômica seguiu para tentar resolver a questão da produção de um conhecimento universal. É aí que está a questão. Onde existir bens econômicos, o que eu discuti aqui tem aplicação. Roma Antiga, hoje, daqui 200 anos. Onde existirem coisas úteis e escassas, este tipo de problema aparecerá. Uma última reflexão aqui antes de dar mais um passo. Veja, mesmo uma pessoa extremamente rica está comprimida por decisões econômicas nesse sentido. Vamos supor que uma pessoa tenha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que nem que ela queira, ela vai conseguir gastar tudo que ela tem numa vida só. E, por exemplo, dá na telha dela, que está muito chato isso daqui, e que ela vai curtir, sei lá, vai visitar um museu parisiense. Ela escolhe ir até aquele museu. Dinheiro não vai faltar. Isso aí não vai fazer nem cócega no patrimônio do sujeito. Mas enquanto ele estiver se deslocando até o aeroporto, entrando no avião, entrou no avião, ele não pode mais mudar de ideia. Ele pode chegar em Paris e querer fazer outra coisa. Mas veja, quando ele tomou essa decisão, ele está comprometendo o tempo dele, que isso não é infinito. Pessoas ricas também morrem. A escassez fundamental, então, é sobre o tempo. O dia, veja, sempre estamos lidando com problemas econômicos nesse sentido. O rico, de novo, o tamanho do dia dele é idêntico ao das outras pessoas. Então é um problema econômico a quantidade de coisas que ele vai encaixar nesse dia de acordo com as suas vontades. É desse ponto de vista, então, que se coloca o pensamento econômico de um ponto de vista formal.